Nós estávamos falando de solda. Eu falei de multímetro e aí eu ia entrar em solda, certo? Que é mais a prática. Eu ia só mostrar assim na prática como que é o procedimento. Eu tinha já comentado isso aqui, ó, da estação. Tá vendo aí, ó? Estação de solda, né? Comentei aqui que essa estação ela liga tanto o soprador de ar como o ferro de solda. Os dois é ligado aqui. Eu ligo os dois aqui. Rosquei aqui, ó. Então, os dois eu consigo... Ele é manipulável os dois ao mesmo tempo aqui. A estação é fundamental. Eu expliquei algumas ferramentas de solda em relação ao ferro de solda e em relação ao soprador, certo? Que aqui eu tenho para eu fazer a configuração aqui, ó, na temperatura, aumentar ou diminuir a temperatura do ferro. E tem desse lado aqui, ó, para eu aumentar o vento e aumentar ou diminuir o calor, temperatura, né? Funciona assim, eu mostrei para vocês. Aqui tem um visor, ó, que ele vai mostrar a temperatura que está no momento. E você pode aumentar ou diminuir. Aqui atrás, ó, ele tem, como qualquer equipamento, ele tem a voltagem dele, né? Esse input. Input, aqui, ó. Input. E até expliquei, se ele tiver 100-240, que é o que está aqui, ó. Ele está, no caso, 220, 240 volts. Esse aqui, ele é 220. Essa estação de ar. Certo? Aqui eu tenho um fusível aqui, ó. Que eu consigo tirar ele, ó. Se eu desparafusar aqui, esse fusível, ele pode queimar também, tá? Então tem que ficar de olho nele. Que às vezes foi o fusível que queimou. Aqui, ó. Ó. Às vezes não está funcionando porque o fusível está queimado. Tem que ficar de olho nele. Vou colocar novamente. Vou ligar ele aqui, ó, para eu mostrar alguns testes, fazer alguns testes aí. Tomada, vou ligar ele aqui. Se eu for ligar o ferro, eu ligo aqui, ó. Vai acender uma luz aqui. É interessante manter eles no suporte. Sempre vou usar, né? Ó. Manter ele nesse suporte aqui. Entendeu? Tanto o ferro de solda, como o soprador. Por mais que você não... você colocar sempre ele aqui, ó. Né? E nunca sobre a mesa.
O soprador tem esse suporte aqui, ó. Dependendo do que eu for fazer, eu consigo tirar esse suporte aqui, ó. E ele vai lá. Por eu ter ligado o ferro aqui, ele já está quente, ó. Ele já está super quente. Eu falei na aula passada, deixa eu só desligar aqui, não estou usando no momento. Falei na aula passada que ele tem, por exemplo, duas maneiras. Por que que eu tenho soprador e eu tenho o ferro de solda? Para casos de componentes que são por cima da placa. Eu falei na aula passada. Os que são por cima da placa, eu utilizo o soprador de ar. Tá vendo? Todos esses aqui, ó. Ele não passa pela placa. Eles são soldados por cima da placa. Existem vários. Todos esses eu vou usar aqui, ó. O soprador. Eu vou dar mais um exemplo aqui para vocês de como fazer isso. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu vou ligar ele. Deixa eu colocar a placa aqui. Vou ligar o soprador. Eu demonstrei, já dei alguns exemplos anteriormente. Já tá com a ponta aí, tá vendo? E aí eu vou tirar. Eu vou tirar. Interessante só pegar no ferro de solda quando você vai, já localizou que componente é. Certo? Então, primeiro você localiza que componente é. Eu vou tirar esse aqui, ó. Esse componente aqui, ó. Então, eu vou lá e eu vou aquecer. Eu vou aquecer com o soprador, porque ele é por cima da placa. É interessante observar qual a temperatura é. Eu não vou usar. Vou usar ele no máximo de tudo, ó. Ele chega a 450 graus. É interessante sempre olhar lá, ó. E eu vou aquecendo. É interessante sempre observar se está certo. Eu vou aquecendo. Lá, ó. Como eu sei que ele saiu? Depois que eu consegui movimentar o componente. Então, eu vou colocar ele embaixo, em cima, até ele sair, ó. É uma coisa meio perigosa, porque tá a 450 graus. Então, é super perigoso. Tem alguns componentes que são mais difíceis de tirar. Normalmente, componente que nunca foi tirado. Tem que aquecer mais. Esse aqui mesmo tá difícil de tirar. Tem que tomar cuidado quando tem capacitor perto, tá? O capacitor, esse aqui mesmo, ó, pode estourar, tá? Vendo esse capacitor aqui, ó? Tem que tomar muito cuidado quando tem capacitor perto. Tá vendo? Olha o capacitor aqui, ó. Olha lá, tem esse monte de capacitor. Eu estou tentando tirar aqui, ó. Se ele esquentar em determinada, quando ele chegar a uma certa temperatura, ele vai estourar. Vai dar estouro, é um estouro que até assusta. Ah, então, quando é assim, é interessante você isolar aqui, ó. Você isolar, tem uma fita apropriada, você isola aqui, ó. E aí, isolando aqui, o que vai acontecer? Aí você vai conseguir tirar. Entendeu? Então, o certo é isolar. Deixa eu tirar esse outro aqui, ó.
Daqui, ó. Você vai aquecendo, o segredo aqui é só aquecer. Até o componente sair. Saiu. Eu tenho que colocar tirar o componente. O componente até caiu aqui. Interessante fazer na bancada toda livre, né? A bancada toda limpa, para não cair o componente pro chão, nada disso. Esse aqui, ó. Tá até quente. 450 graus, né? Ó. Isso aí. No meio da minha mão aí. Para eu colocar, é interessante esperar esfriar. Tirei ele daqui, ó. Vou esperar ele esfriar para eu colocar novamente no lugar. Interessante, né? Esperar esfriar. Por quê? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar ele no lugar certinho. Bem certinho lá. Vou segurar aqui, ó. E vou aquecer novamente. Não precisa aquecer muito, né? Porque é 450 graus. Olha lá, já soldou. Espera ele esfriar. Soldou. Tá vendo? Então, todos os componentes que são por cima da placa é dessa forma. Basta eu localizar e aquecer. O único problema é quando tem capacitor. Porque se você aquecer o componente do lado que você quer tirar, se aquecer, o calor bater no capacitor, ele estoura. O capacitor, ele é assim, com determinadas calorias, determinada calor que você joga nele, ele pode explodir. Então, sempre que for utilizar a dessoldagem de componentes que estão por cima da placa, você deve fazer esse procedimento. Aquecer até que ele seja solto. Beleza? Agora, o capacitor, por exemplo, aí eu uso ferro de solda. Aqui, ó. Esse capacitor aqui, ó. Tá vendo? Olha lá, eu vou ter que usar ferro de solda. Da mesma forma, eu vou aquecer ele aqui, ó. Vou aquecer com ferro de solda. Localizo qual capacitor é. Por exemplo, esse aqui é esse aqui, ó. Então, eu vou aquecer com ferro assim, ó. E vou sugar com um sugador de solda. Vou aquecendo, sugando. Aqui, eu posso até colocar um pouco de estanho. Tá? Posso colocar um pouquinho de estanho aqui, novo, e depois aqueço com ferro e vou sugar com o sugador. É assim que eu faço. Aqueço com ferro e sugo com o sugador. Vocês lembram o que é o sugador de solda? Para quem não lembra, eu vou demonstrar. Vou mostrar aí, ó. Sugador.
ao sugador. Sugador é isso aí, gente, ó. Tá vendo? É o sugador de solda. Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer? Eu iria aquecer com ferro de solda e com esse aparelho aí eu ia sugar. Então, eu iria aqui, ó, localizar com ferro. Vou mostrar aqui, eu ia localizar com pegar e fazer assim, ó. Aquecer com ferro e sugar com o sugador. Só isso, até tirar. Se estiver muito ruim de sugar, não está saindo, aí você joga um pouco mais de estanho. Estanho, ó, vou mostrar para vocês. Lembrando o que é estanho, né? Olha lá, estanho isso aí, né? Eu ia pegar o estanho e derreter um pouco nos lugares onde tá dura a solda, né? Onde tá ruim de sair aí. Entendeu? Aí iria sair. Então, eu consigo soldar. Dessoldar e soldar também, né? É só eu encaixar o positivo negativo no negativo e colocar esse estanho. E preencher o furinho com o estanho. Ele tem que ficar o mais rente possível. Entendeu? Ele tem que ficar aqui o mais rente possível. Quando você está colocando o componente. Tanto quando os componentes passam pela placa, por isso que eu estou usando ferro, como os componentes que ficam por cima. Os componentes que eu uso o soprador tem que estar reto, bem na posição certinha, né? Bem retinho. A diferença de um para o outro seria essa. Certo? Então, essa é o processo de soldagem e dessoldagem. Em alguns casos que eu tiro esse suporte aí, ó. Tem vários tipos de ponta de soprador de ar. Aí eu posso tirar a ponta e aquecer. Quando? Em qual caso eu faço isso? Quando é um componente maior, né? Esse chip aqui, esses chips maiores. Eu já dei alguns exemplos aí anteriores. Mas a solda, gente, não tem muito segredo, assim, nenhum segredo para soldar, não. A única coisa aí que você tem que fazer é praticar. Acredito que é a única coisa, tá? É a prática. E na volta das aulas presenciais, até se alguém quiser vir treinar aqui, mas não pode ser muita gente, até dá para fazer. Só me dá um toque aí, marcar e vem aqui treinar. Tem que ser de um em um, tá? Sala, porque sala é até grande, mas não pode, no máximo aí, que a gente tem duas estações só. O segredo da solda é treino. Quanto mais você treina, melhor você fica. Então tem que realmente treinar. Ok? Nós vamos entrar na aula de hoje no livro número 3.
no livro número 3. Tá? Que fala de hardware prático e teórico. Hardware prático e teórico. Tá? Nós vamos falar um pouquinho aí da manutenção, né? Prática e teórica. Então, nós vamos entrar nesse conceito, fazer algumas manutenções que são importantes. Nós vamos entrar na aula número 1 do livro 3. Que ele envolve uma questão muito importante, gente. Que é a questão, o que é um computador? É a primeira pergunta. E como ele funciona? Então, essas duas coisas que nós vamos trilhar nessa aula 1 aí, da matéria aí de hardware teórico e prático. Certo? Então, vamos lá. O conceito de hardware, a gente já sabe, né? O hardware é o quê? Hardware é toda a parte física. Hardware, toda a parte física. Certo? Sendo essa parte, toda a parte física, todo componente tem, todo equipamento tem, é importante conhecer alguns componentes básicos, né? Alguns componentes básicos. Quais são esses componentes básicos? Então, nós vamos falar desses componentes e quais são eles. Componentes básicos. De qualquer equipamento. Quais são esses equipamentos? E quais são essas peças? A primeira peça é o processador. Tá? Então, a primeira peça é o processador. O processador é uma das peças super importantes. É o processador. Por que ele é importante? Eu dou exemplo muito do ser humano. E até muitas pessoas faz essa analogia. Por quê? Porque é ele que manda mensagens, energia, né? Todo computador, qualquer equipamento tem um processador. O processador é muitas vezes chamado de cérebro do computador, pois é ele quem transforma
as informações brutas em tarefas feitas. Então, a CPU, que significa central principal de processamento, ou unidade central de processamento. Então, é composto por várias subpartes que dividem o trabalho, lógicos e aritméticos, gerenciamento de processos, de memória, entre outros. Então, é no processador que os fabricantes investem a maior parte das tecnologias de ponta. Então, é nele que são investidas as tecnologias para que os computadores evoluem. Toda a evolução da tecnologia se parte do processador. A primeira coisa que tem que evoluir é o processador. Certo? Então, as empresas realmente investem realmente a maior parte da tecnologia nele. Por esse motivo, porque é ele que gerencia os outros. Então, o mercado de processadores para computadores pessoais, os famosos PC, é bem limitado. Atualmente, temos uma disputa, basicamente, entre a Intel, que é um fabricante, uma empresa, e a AMD. Só que existem outros, né, fabricantes de processadores. Mas o que realmente a disputa... Claro que a Intel, o grande problema é o preço, né? Mas a AMD aí sempre lançam... Quando a Intel lança um processador, ela logo na sequência vem criando um outro parecido ou similar. Então, existe uma longa história dos processadores, ou dos microprocessadores, quer dizer a mesma coisa. Na era moderna até hoje, que começou no fim da década de 70, e passou muitas mudanças até chegar onde está hoje. Entre os processadores famosos para computadores pessoais, podemos citar o 8088, o primeiro, depois o 486, que marcou uma geração, o Pentium MMX, que revolucionou com um conjunto de novas instruções, o Duron, o K6 da AMD, o Pentium 4, que é considerado o grande elefante branco da Intel, né? Que foi criada aí muita especulação gera em relação a isso, né? O Pentium 4. O Athlon e vários outros aí, até chegar na família do i, né? i3, i5, i7. E o AMD Ryzen, que foi a última, uma das últimas aí. Então, o processador ele é fundamental, né? Vou até pegar um processador aqui, ó. Processador. Esse aqui é processador, gente, ó. Vou mostrar aí, eu tô com um processador nas minhas mãos. Esse aqui é um processador. Olha lá. Tá vendo aí? Esse é o processador. Ele vai encaixado em um soquete. No soquete. Igual essa placa aqui, ó. Vai encaixado aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Dando pra ver? Aqui, ó. Ele vai encaixado aí. Automaticamente, como que eu tiro ele? Eu levanto essa alavanca aqui, ó. Levanta essa alavanca.
Deixa eu tirar ele aqui. Aí eu tirei. Olha lá. Certo? Para eu colocar, ele tem um furo aqui, ó. Tem um furo aqui. Tem outro furo aqui, ó. E lá na placa também tem dois conectorzinhos, ó. Aí eu abaixo a alavanca. Né? Aí conectou. Então, esse é o processador. Então, o primeiro hardware. Esse é o hardware mais importante. Esse é o tipo de hardware mais importante. Por causa daquele motivo, né? De receber e enviar. Ele trabalha com todo o equipamento, seja ele celular, notebook, etc. Ele tem uma entrada de informações, ele tem um processamento e ele tem uma saída. Todos são basicamente assim. Entendeu? Todos são dessa forma. Sendo dessa forma, o processador tem um papel vital em tudo que você faz. Por isso que ele é considerado o hardware mais importante. A peça mais importante. Por esse motivo. Que se ele for um processador lento, um processador que não tem uma capacidade legal aí, dependendo da tarefa que você fazer, você não vai conseguir ter um êxito legal, demorar, tá? Algumas até você nem vai conseguir fazer. Então, é o processador. A próxima peça é essa peça aqui, ó. É a ou memória principal, ou a famosa, tem o nome dela, memória RAM. Memória RAM. Onde ela vai encaixar essa memória RAM? Lá na placa-mãe também. Ó. Essa placa aqui chamada de placa-mãe. Esse é o segundo hardware mais importante. Ele vai encaixado aqui, ó. Ó. Encaixou. Memória RAM. Tá vendo? Toda vez que você for comprar, você precisa saber também, assim como o processador, a capacidade. Porque cada placa-mãe tem um tipo de processador. E ela pode ser atualizada até 3 gerações, duas gerações acima ou 2 abaixo. Então, ele tem uma capacidade e um tipo. Não é qualquer processador. É de acordo com a placa-mãe. E a memória é a mesma coisa. Cada placa-mãe recebe um tipo de memória RAM e um tipo de processador. Entenderam? É dessa forma. Ok? Então, por isso que você tem que saber qual é o modelo da placa-mãe. Normalmente fica escrito na placa-mãe. Igual aqui mesmo, essa aqui, ó, ela é Dell, ó, escrito Dell bem grande aí, ó. Ela aqui, ó, Dell, tem um número embaixo. Então, esse modelo de placa-mãe vai ter esse processador aí, esse processador e esse tipo de memória RAM aí. Se o processador, a gente viu o papel dele, ele recebe energia, envia e faz as outras coisas funcionar, e ele é o primeiro mais importante, a memória RAM, ela é a segunda mais importante.
Porque todos os processos que você faz com a máquina ligada, todo processo que eu faço para abrir, imagem, por que dá imagem? É a memória RAM que tem um papel fundamental. Se a memória RAM estiver boa e o processador tiver... Se a memória RAM estiver ruim, o processador estiver bom, não dá vídeo, não dá imagem. Ele liga, mas fica escura a tela. É um dos papéis da memória RAM também. A memória RAM é que permite também você gravar informações. O tempo que leva para você abrir um determinado aplicativo é a memória RAM também. Ela tem tipos de memória RAM. Memória RAM DDR1, DDR2, DDR3. São os tipos, DDR4. Então, você tem que observar na placa-mãe. Se a placa-mãe aceita, qual que é o tipo de memória RAM. Certo? A memória RAM também tem um papel de enviar os dados a ser guardado. Ela envia, ela é o transporte que envia os dados para ser gravado, certo? A memória RAM também pode existir casos, já aconteceu comigo, né? Eu trabalho aí bastante tempo com isso aí, né? Acontece, às vezes, da memória RAM não tá 100%. Aí ela funciona, liga e tal, mas do nada aparece uma tela azul, travando tudo, aí você tem que reiniciar a máquina, tá? É claro que tem que fazer testes, exames. Não pode ser um exame que não seja detalhado, que dê certeza que é a memória RAM. Pode ser que não seja, porque a tela azul pode ser outra coisa, mas um dos sintomas que relaciona a memória RAM é essa tela azul. E a memória RAM pode ser que ela não esteja 100%. A memória RAM tem que estar 100%. Se ela não estiver, pode dar lentidão, travamento e tela azul. Tá? Que é uma janela chamada de janela de despejo. Ok? Dúvidas, perguntas sobre alguma coisa aí? Então, nós falamos dos dois hardwares mais importantes. Sempre de maneira aí para levar vocês a entenderem na hora que for detectar algum problema e tal. O próximo tipo é o HD. É o HD, certo? O HD é um meio de armazenamento. Então, o HD é o meio de armazenamento. Essa peça aqui, ó. Essa peça aqui, ó. Tá vendo aí? Isso aqui é um HD. Ela é o segundo hardware mais importante. É onde você guarda as coisas. Se o seu celular, seu notebook, seu computador tiver pouco, esse aqui é uma HD de computador, tá? Por isso que ela é grande assim. Tá? Então, é um meio de armazenamento. É aqui que a memória RAM envia as coisas. Quer gravar algum programa, instalar algum programa, é instalado aqui dentro. Quer usar a parte de software, você precisa de um meio de armazenamento. Se o equipamento tiver pouco meio de armazenamento, é ruim? É ruim. Você vai ter pouco espaço para gravar as coisas. Colocar suas fotos, etc. Então, a HD, ela é o segundo meio de armazenamento. Certo? Existe só HD como meio de armazenamento? Não, o pendrive é, o cartão SD é. De celulares, ele não tem um HD. Tem um chip que é um meio de armazenamento também. É um chip soldado na placa-mãe. É soldado lá na placa-mãe do celular, que é o meio de armazenamento, mas todo equipamento precisa de um meio de armazenamento como esse, a HD. A HD de computador tem dois cabos que ligam nela aqui, ó. Tem um aqui que é os dois são SATAs, só que um é de dados e o outro é de energia, que vem da fonte, certo? Então, tem que ligar esses dois para a HD funcionar.
senão o HD não funciona. Na placa-mãe, o cabo de dados vai conectado aqui, ó, nesse conectorzinho aqui, ó, que é o SATA. Tem vários que você pode colocar vários HDs. Ó. Por isso que tem vários HD, e DVD, e CD também. Ok? Então, eu falei para vocês as 3 peças fundamentais para o funcionamento do computador. Essa HD ela pode ser chamada também de memória secundária. Ela é medida também, ela utiliza a unidade de medida da informática, né? Que é assunto que a gente vai ver um pouco mais para frente. Ela gira lá, né, por rápido, né, chega até, alguns que chega até a 15, 17 RPMs, mais ou menos, certo? A HD, a gente pode fazer assistência nela, né? Tem HD. A HD também, gente, ela pode ser que ela não esteja 100%, né? A HD dá para você usar, se ela não tiver 100%. Você só não pode colocar sistema operacional, mas em alguns casos também ela fica, você consegue usar, tá? Ela mesmo ela não estando 100%, porque a HD ela é dividida, né? Ela é como um armário cheio de localidades onde você guarda as informações. E existem alguns programas que tentam corrigir e isolar, né, esses meios de armazenamento aí, esses setores da HD, né, que são os setores danificados, que são chamados de bad blocks. Bad block. Então, o bad block aí é setores danificados. Certo? Existem programas que eles tentam corrigir esses setores danificados, né? E separar. Aconteceu comigo um tempo atrás, a HD tá boa, 30% da HD. Aí eu recomendei ao cliente trocar. Ela ficava dando tela azul, tela azul, tela azul, tela azul, tela azul. Tinha 2 HD, uma estava boa, que estava o sistema, mas a outra prejudicava. Acontece também. Tem que analisar. Existem outros meios de armazenamento, né? Como se tem o pendrive, o CD, né? Os disquetes antigos aí, ultrapassados já, os SSDs, né? São todos meios de armazenamento, onde eu consigo guardar as coisas, informações, aplicativos, softwares e etc. Então, eu falei processador, memória RAM e HD, que são os meios de armazenamento. Eu citei um deles. Agora a gente vai ver esse outro item que é super importante, sim, também, que é os... Ele tem 2 nomes, tá? Isso que a gente vai ver agora. Ele pode ser chamado de dispositivo de entrada e saída, mas ele pode ser chamado também de periférico. Periférico é um nome antigo que era dado a ele. Hoje chama-se de dispositivo de entrada e saída. Ou se a sigla aí é o E/S, que é o dispositivo de entrada e saída. O que é o dispositivo de entrada e saída? É a peça, é todas as peças que permite a comunicação do usuário, sou eu, somos nós, com o equipamento. Toda peça que permite a comunicação entre eu, o usuário, e o equipamento são chamados de periféricos. Entendeu? São chamados de periféricos. Só que existem 3 tipos de periféricos, ou 3 tipos de dispositivos de entrada e saída. Quais são eles? Quais são eles? São os periféricos.
que são considerados só de entrada, só de saída, ou de entrada e saída. São os dispositivos ou os periféricos que têm essas finalidades. Professor, como que eu sei que é um periférico de entrada? E como que eu sei que é um periférico de saída? Como que eu sei isso? Eu vou ter que olhar, eu vou ter que analisar como que ele trabalha. Todo equipamento ele vai ter uma entrada. Você percebe que ele está entrando com informações. Que é aquela questão que eu falei lá existe uma entrada de dados, um processamento, uma saída. Todo equipamento ele tem uma entrada de dados. Então, por exemplo, o mouse é um periférico de entrada. É um dispositivo de entrada. Certo? Existe periférico que é só de saída. Existe periférico que é só de saída. Existe periférico que é entrada e saída. Existe, assim, periféricos que tem essa categoria. Certo? Gente, essa primeira aula aí, ela é bem extensa. E nós vamos continuar ela na aula que vem. Tá bom? Nós vamos continuar aí da página 20, tá? Nós vamos continuar daí, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma coisa a falar? João Gabriel, alguma dúvida? Alguma pergunta? Danilo? Kaique? Alguém tem alguma pergunta? Leandro? Leonardo? Lucas? Luiz Eduardo? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma? Ó, então, deixa eu só vou fazer a chamada, eu libero vocês, tá bom? Só fazer a chamada, eu já libero vocês. Vamos lá.